Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, eu trouxe para compartilhar com vocês algo que está em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, que diz a respeito da justiça de Deus dentro de nós. Vamos ler. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando de algo que muita gente hoje confunde. Hoje, muita gente pensa que os sinais do reino de Deus habitar dentro da pessoa se dá nas bênçãos ao redor dela, né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não é assim. Mas é algo que o Espírito Santo vai gerar dentro do coração da pessoa. E nesses dias, irmãos, eu meditando nesta palavra, eu fui, vamos dizer assim, estudar ela de uma maneira pormenor, né? Nos detalhes. E acabei descobrindo que primeiro vem a justiça. E em consequência da justiça de Deus habitar dentro de nós, então vem a paz e a alegria no Espírito Santo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. A justiça é a causa, a paz e a alegria são as consequências. E tudo isso acontece por causa do Espírito Santo dentro de nós. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que estar na presença do Senhor Jesus Cristo constantemente. Constantemente buscar o Senhor Jesus, buscar a palavra dele, buscar estar em oração, estar sempre perdoando também os nossos irmãos, estar nos livrando de pensamentos malignos, de toda mágoa, ressentimento, tudo isso. Então vamos lá. O que é que o Espírito Santo traz para dentro da pessoa, né? Como a justiça, tá certo? Eu vou falar sobre 3 pontos importantes. O primeiro deles é que a justiça é uma característica nos filhos de Deus que os faz estar buscando o cumprir da vontade de Deus, tá bom? Por quê, irmãos? Quando a gente entende que a vontade de Deus é a nossa referência, é o nosso norte a seguir, a gente se preocupa com isso, não é verdade? Então, a justiça dentro de nós nos faz querer buscar a vontade de Deus. Sabe, se você tem estado num sentido assim de, não tô nem aí para Deus, eu posso dizer a você que você precisa buscar o Espírito Santo. Posso garantir a você que se você não tem se preocupado em seguir a vontade de Deus na sua vida e que a vontade de Deus esteja diante dos teus olhos, esteja dentro do teu coração, você precisa buscar o Espírito Santo. O segundo ponto a respeito da justiça é que ela está ligada ao modo de enxergarmos a vida como um todo e também cada circunstância dentro dela. Eu vou dar alguns exemplos para que você possa entender melhor sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos em tudo dar graças. Esse é um modo de enxergar as situações com os olhos de Deus. Ou seja, aquilo que Deus determinou para nós como a vontade dele, porque a palavra de Deus diz que essa é a vontade de Deus, né? Essa é uma forma de enxergar a vida no geral e também em cada circunstância. Poxa, mas está acontecendo um problema. Poxa, mas esse problema é sério. Em tudo dai graças. Outra coisa
que a Bíblia nos ensina, outra maneira de ver também, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Irmãos, quando nós enxergamos as coisas desta maneira, as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, eu estou falando mesmo do seu trabalho, do ambiente dentro de casa, eu estou falando mesmo de coisas do dia a dia. Quando você enxerga as coisas desta maneira, ali está evidenciando que a justiça de Deus está operando dentro do seu coração. Está evidenciando que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ok? Talvez você esteja pensando aí, mas como isso é possível, né? E é assim, irmãos, só aquele que tem o Espírito Santo habitando lá dentro, produzindo a justiça de Deus dentro de nós, tem a capacitação para enxergar além dos olhos físicos, né? Além daquilo que os nossos olhos podem nos mostrar, ou seja, além dos problemas, né? Nós temos a capacitação pelo Espírito Santo de pensar, por exemplo, no céu, de pensar, por exemplo, que as lutas, as tribulações terrenas produzem para nós o peso eterno de glória. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Muitas pessoas hoje estão desesperadas com a nova gripe. E os que estão em Cristo já sabem que isso é só mais um sinal, é só mais um cumprimento dos sinais descritos por Jesus, né? Os sinais do quê? Da vinda de Cristo. Não é para a gripe que nós estamos olhando, é para a vinda de Jesus. Nós estamos olhando para o fato de que vamos para casa. O Senhor Jesus Cristo vem e que se cumpram as coisas que precisam se cumprir para que Ele venha. Nós não temos alegria quando acontecem essas coisas, mas nós temos alegria em saber que estamos a ponto de ir para casa. E isso, meus irmãos, é suficiente para trazer paz para dentro de nós. Isso é suficiente, saber que vamos para casa é suficiente para produzir alegria dentro de nós. Então, irmãos, nós olhamos para as situações e, cheios do Espírito Santo, temos dentro de nós a justiça que produz a paz, que produz a alegria. E agora eu vou apresentar para vocês o terceiro ponto sobre a justiça. A justiça nos dá condições para fazer as escolhas corretas. E nós entendemos que as escolhas corretas são aquelas que vão de encontro à vontade de Deus. Então, a diferença entre uma pessoa preparada e uma pessoa não preparada é mais ou menos assim. Vou dar aqui um exemplo, tá? Uma pessoa que está diante de uma situação inesperada e perigosa, ela pode acabar travando. Ela pode até mesmo piorar a situação. Um exemplo de uma cobra, a pessoa se depara com uma cobra, ou um acidente, ou um familiar ali perto tendo uma crise, um infarto, alguma coisa desse tipo, né? A pessoa que está perto ali e é despreparada, perde totalmente a capacidade de raciocinar, perde a capacidade de analisar o fato para tomar a atitude correta. Então, um exemplo, né? Quando tem uma pessoa passando mal perto da gente e a gente entra em pânico ali, a gente fala assim: alguém, por favor, liga para a ambulância. A gente esquece que o celular está no bolso, a gente esquece o número da ambulância, a gente esquece até que o número está gravado na agenda do celular. Enfim, isso é um exemplo, né? Já pessoas que trabalham com situações arriscadas, como por exemplo policiais, bombeiros, pilotos de avião, são pessoas que são treinadas para reagir coerentemente de acordo com a situação, né? De acordo com uma situação difícil que pode acontecer. Então, a diferença entre um e outro
está na capacitação. A diferença está no treinamento. E no caso, quando a justiça habita dentro de nós, o próprio Espírito Santo traz essa capacitação para que a gente possa fazer escolhas melhores, né? Então essa é a diferença entre uma pessoa que tem a justiça de Deus e a pessoa que não tem a justiça de Deus. Ela está capacitada a analisar as situações e tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. É por isso, irmãos, que eu vou voltar a dizer: cabe a nós buscarmos a palavra de Deus, ouvir, ler, buscar. E também cabe a nós mantermos uma vida de oração, uma vida em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Dedique tempo exclusivo para Jesus. E também durante o seu dia, enquanto você está fazendo o seu trabalho, suas tarefas, esteja em oração. Isso vai alimentar a tua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo possa trabalhar dentro do seu coração, para que essa semente que foi lançada hoje nele frutifique. Amém? Queridos, eu peço a ajuda de vocês para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixe aqui o seu like, comente, compartilhe e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.